Imagine um homem cujo fé e obediência o levaram a construir uma arca gigantesca, porque Deus disse que uma grande chuva estava chegando. As pessoas riram dele, mas ele continuou construindo. Agora pense em um mundo onde a corrupção e a maldade se espalhavam. No meio dessa escuridão, Noé brilhava como um farol para Deus. Esse homem corajoso enfrentou desafios, confiando na promessa de Deus. Ele testemunhou a destruição do mundo antigo e a renovação da criação. Sua história é um testemunho de fé e ação heróica. A história de Noé, da criação ao dilúvio. Olá, eu me chamo Samuel e este é o canal Jovens Discípulos. Hoje você irá conhecer a impressionante história de Noé, uma história que não se trata apenas de um construtor de barco, mas também de um homem devoto a Deus. Nesse vídeo você não apenas conhecerá a história completa de Noé, como também conhecerá a origem de muitos povos relatados na Bíblia. Há muito tempo, quando a maldade estava se espalhando pelo mundo, viveu um homem chamado Noé. Noé era um homem especial, que andava com Deus. Ele era diferente das pessoas ao seu redor, porque era justo e obediente a Deus. No meio de uma época que muitos estavam escolhendo caminhos errados, Noé escolheu seguir os caminhos certos. Deus olhou para Noé e ficou feliz com ele. Deus viu a sinceridade do seu coração, e Noé encontrou graças aos olhos de Deus. Enquanto a maldade se tornava mais comum, Noé se destacava por sua retidão. Ele tinha 3 filhos, sendo Sem, Cã e Jafé. Noé não estava apenas pensando em si mesmo, mas também em ensinar seus filhos a amarem e obedecerem a Deus. Ele desejava que sua família fosse separada para Deus, assim como ele era. E após ver a maldade no mundo, Deus falou com Noé e disse a Noé que ia enviar um grande dilúvio, uma chuva muito forte, para limpar o mundo da maldade das pessoas. Deus instruiu Noé a construir um grande barco para se preparar para o que estava por vir. Deus explicou exatamente como a arca deveria ser construída. Ele deu medidas precisas e instruções detalhadas. Noé obedeceu a Deus e começou a construir a arca. Imagina como foi construir um barco tão grande em um lugar onde não estava chovendo. As pessoas podiam achar estranho, mas Noé confiou em Deus e seguiu suas instruções. Depois que a arca foi construída, Deus disse a Noé para levar sua família e também 2 de cada tipo de animal para dentro da arca. Deus estava fazendo uma promessa a Noé. Ele ia proteger Noé e sua família durante o dilúvio. Quando todos os animais e sua família estavam dentro da arca, Deus fechou a porta. Então começou a chover muito forte, e as águas do dilúvio vieram de todas as partes. Mas Noé e todos os seres vivos dentro da arca estavam seguros. Essa parte da história nos ensina que Deus sempre cumpre suas promessas. Ele disse a Noé que iria protegê-lo, e ele fez exatamente isso, mesmo quando as coisas parecem difíceis ou estranhas. Podemos confiar em Deus, assim como Noé confiou. Noé tinha 600 anos quando as águas do dilúvio vieram. Choveu por 40 dias e 40 noites, e as águas subiram, cobrindo a terra toda. As águas eram tão profundas que até as montanhas ficaram submersas. Tudo que tinha vida na terra morreu por causa do dilúvio. Noé e os que estavam na arca, incluindo os animais, ficaram dentro dela durante todo o dilúvio. Deus estava cumprindo seu julgamento sobre a maldade do mundo. Depois de muitos dias do dilúvio, Deus lembrou de Noé e dos animais na arca. Ele fez o vento soprar sobre a terra e as águas começaram a baixar. As fontes de água e as chuvas pararam de cair do céu. Passaram-se muitos dias desde o dilúvio começar. Depois de mais alguns meses, Noé abriu uma janela na arca para ver o mundo lá fora. Ele soltou um corvo, mas o corvo não voltou. Então, ele soltou uma pomba, mas ela também não encontrou um lugar para pousar por causa das águas. Noé esperou por mais 7 dias e soltou a pomba novamente. Dessa vez, a pomba voltou com um ramo de oliveira no bico, mostrando que as águas haviam diminuído. Noé soube que estava quase na hora de sair da arca. Então ele esperou mais 7 dias e soltou a pomba novamente. Dessa vez, a pomba não voltou, o que significava que a terra estava seca. Então Deus disse a Noé que era hora de sair. Noé e sua família estavam ansiosos para pisar novamente na terra seca.
quando Deus deu o sinal, Noé e sua família saíram da arca e pisaram na terra seca. Eles sentiram a terra sob seus pés e olharam ao redor, maravilhados com o novo começo que Deus lhes havia dado. Eles sentiram gratidão em seus corações, e para mostrar sua gratidão a Deus, Noé construiu um altar. Noé escolheu animais limpos, aqueles que Deus havia permitido comer, e os ofereceu como sacrifícios a Deus. O cheiro agradável das ofertas subiu ao céu, e Deus ficou contente com a adoração sincera de Noé. Deus prometeu que nunca mais destruiria a terra com o dilúvio. E conforme navegamos pela história emocionante de Noé e sua arca, não se esqueça de navegar pelo nosso canal também. Assim como Noé confiou nas promessas de Deus, eu confio em você para dar um like e se inscrever no canal, para continuar essa jornada de fé conosco. Vamos juntos em busca de mais conhecimento e entendimento da palavra de Deus. Clique no like e se inscreva agora e embarque nessa viagem conosco. Após a saída da arca, Deus abençoou Noé e seus filhos, lhes dizendo para se multiplicarem. Ele deu a eles domínio sobre os animais da terra e os pássaros do céu. Deus também permitiu que eles comessem animais como alimento, mas como uma restrição importante: não deveriam comer a carne com sangue ainda nele. Deus disse: Mas uma coisa que vocês não devem comer é carne com sangue, pois no sangue está a vida. Essa instrução era uma lembrança da santidade da vida e do sangue. Na cultura da época, o sangue era visto como um elemento que dava vida aos seres vivos. Portanto, Deus instruiu que o sangue dos animais fosse respeitado e não fosse consumido como alimento. Essa instrução também apontava para a importância de valorizar a vida e a ordem criada por Deus. Deus reafirmou a aliança com Noé e sua descendência, garantindo que nunca mais toda a criação seria destruída por um dilúvio. Para selar essa promessa, Deus colocou um arco-íris nas nuvens como sinal visível do pacto. E ele disse: Quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês. Deus explicou que o arco-íris seria um sinal de sua aliança eterna com toda a terra. Ele prometeu que nunca mais iria destruir a terra por meio de um dilúvio. Depois do dilúvio, Noé e sua família começaram uma nova vida na terra. E como eu havia falado, Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Esses filhos se tornariam os pais de muitos povos e nações. A partir de Sem originaram-se muitos povos, incluindo os hebreus, que mais tarde se tornaria o povo de Israel. Dessa linhagem também veio Abrão, que se tornou Abraão, um personagem importante na história bíblica. Os descendentes de Cã se espalharam por várias regiões, dando origem a povos como os cananeus, egípcios, etíopes e filisteus, e outros. Canaã é um dos filhos de Cã e deu origem aos cananeus que habitavam a terra prometida. Jafé foi o ancestral de várias nações, incluindo os gregos, romanos e povos indo-europeus. Seus descendentes se espalharam por diferentes regiões, contribuindo para a diversidade das nações e culturas. Certo dia, Noé plantou uma vinha e fez vinho a partir das uvas. Ele bebeu o vinho e ficou muito embriagado, o que o deixou inconsciente. Cã, um dos filhos de Noé, viu seu pai nu e contou aos seus irmãos. Quando Sem e Jafé souberam disso, cobriram seu pai com um manto, sem olhar para ele, para respeitar sua dignidade. Quando Noé soube o que tinha acontecido, ele amaldiçoou a descendência de Cã e abençoou Sem e Jafé. Noé disse: Maldito seja Canaã, escravo de escravos será para os seus irmãos. Essa maldição foi dirigida a Canaã, filho de Cã, que mais tarde viriam a ser os cananeus. No entanto, Noé também abençoou Sem e Jafé. Ele disse que Deus alargaria Jafé, ou seja, o território dele seria amplo, e que Sem seria abençoado, e que Deus seria o seu Deus. Noé previu que Deus habitaria nas tendas de Sem. Essa parte da história nos mostra a importância do respeito e da honra aos pais. Embora Cã tenha revelado o erro de seu pai, seus irmãos escolheram cobrir sua nudez, mostrando respeito pela autoridade paterna.
Noé também nos ensina que as palavras e as ações têm consequências. Sua maldição e bênção tiveram impacto nas vidas de seus filhos e netos. Após todas essas aventuras, desafios e bênçãos que Noé vivenciou, a Bíblia nos conta que Noé viveu por 950 anos e após isso morreu. Noé testemunhou o mundo ser transformado pelo dilúvio, viu sua família se multiplicar e as nações se formaram a partir de seus filhos. Sua jornada foi repleta de altos e baixos, desafios e momentos de fidelidade a Deus. A história de Noé não é apenas sobre um homem que construiu uma arca e sobreviveu a um dilúvio, mas sobre a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas, mesmo diante da imperfeição humana. Noé confiou em Deus, seguiu suas instruções e por meio dele, uma nova era na história humana começou. Embora Noé tenha falecido, seu legado e influência continuariam por meio de sua descendência. Suas experiências e o pacto que Deus fez com ele deixaram um impacto duradouro na história da humanidade. Obrigado por assistirem até aqui. Irmãos, eu tenho uma recomendação para vocês, que é uma Bíblia em quadrinhos. Essa Bíblia em quadrinhos, eu a uso para fazer meu estudo particular, meu devocional com Deus, pois eu consigo enxergar e imaginar as cenas narradas pelas escrituras. Dessa forma, eu com minha Bíblia e com minha Bíblia em quadrinho, consigo assimilar mais conteúdo bíblico. Eu recomendo para quem quer imaginar e mergulhar nas histórias da Bíblia. O link dessa Bíblia estará no primeiro comentário fixado. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, fique com Deus, fui!